Olá, eu sou a Poliana e bem-vindos a essa segunda aula do curso de Eletrônica e Robótica com Arduino. Nessa segunda aula, a gente vai falar aí sobre o Arduino em si e como programá-lo. Basicamente, ele é uma plataforma aberta que está revolucionando a forma como interagimos com a tecnologia. Ele é ideal para iniciantes e entusiastas e é basicamente considerado aí a porta de entrada para o universo da eletrônica e da programação. Mas o que exatamente é o Arduino, né? Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de código aberto. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre o que isso significa mais para frente. Ele é projetado para ser acessível, fácil de usar e permite a criação de projetos eletrônicos interativos de maneira simples e intuitiva. Então você pode testar rapidamente o que você está querendo fazer de forma simples. Existem diferentes tipos de Arduinos, assim também como variações do Arduino desenvolvidos por outras empresas e pessoas, já que ele é aí de código aberto e hardware livre, né? Aqui a gente tem então os famosos Arduinos. Nesse caso a gente tem 3 modelos: o Arduino Mega, Uno e o Nano. A diferença deles está no microcontrolador que é utilizado e na quantidade de portas que são disponibilizadas ao usuário, né? Assim como também o seu formato. Então, por exemplo, o Arduino Uno, que é esse aqui, ele é muito utilizado para ensino, para prototipação. Então, existem vários sensores, atuadores, outros tipos de placas, que elas encaixam exatamente nessa pinagem aqui, baseada no Arduino Uno. Então, elas são feitas para já encaixar aqui direto e não precisar ficar ligando um fiozinho de cada vez. Então, essa, por exemplo, é uma diferença. E você pode fazer as suas placas para já receber diretamente os Arduinos, né? Com a pinagem específica que cada um deles tem. Mas assim, os Arduinos, eles são aquilo, né, que tem o esquemático certinho no site do Arduino e tal, mas como eles são open source, várias placas derivaram-se a partir delas. E é possível, inclusive, utilizá-las com a própria ideia do Arduino, né, para programar. Uma delas é, por exemplo, isso aqui que a gente até chama assim de Arduino, né, mas é um ATtiny 85, que é esse controlador aqui, que você vê aqui que ele só tem os 6 pininhos. Mas ele é bem pequenininho e serve para projetos em que você não utiliza muitos sensores ou atuadores. Aqui a gente vê, por exemplo, a descrição de cada uma das portas. E outro tipo é esse aqui que é um pouco diferente, que chama-se Node MCU. Ele, além de ter o próprio controlador, que é o mesmo do Arduino Nano aqui, assim como o tamanho é meio parecido, etc., né? Apesar da pinagem ser diferente, ele já tem embutido aqui uma placa Wi-Fi. Então, você consegue fazer projetos de internet das coisas, IoT, né? Utilizando esse ESP32 aqui, que já vem diretamente linkado aqui na placa e você pode programar. A pinagem aqui é um pouco diferente porque a gente só tem uma porta analógica. Mas é possível a gente utilizar extensores de conexão, né? Então, a gente pode transformar essa porta analógica em várias, utilizando essas matrizes de sensores, etc. Então, aqui a gente tem a coleção de plaquinhas, todas podem ser programadas com a ideia do Arduino e os Arduinos em si. Como eu comentei aí brevemente na demonstração, o coração de uma placa de Arduino é o seu microcontrolador. Geralmente ele é aí da série ATmega, da Atmel, e aí, por exemplo, o Arduino Uno utiliza o ATmega 328, enquanto o Arduino Mega é baseado no ATmega 2560, que aí nos dá a possibilidade de ter mais portas, né? Por isso que ele é maior. Além de também mais memória. Já o Arduino Nano, ele é conhecido por seu tamanho compacto e utiliza uma variante do ATmega 328. Então, comparado ao Uno, apesar de ter aí a mesma capacidade de processamento e número de portas e tal, ele é descrito, né, no esquemático dele mais compactozinho. E
a cada aplicação e modelo de Arduino, a gente tem aplicações diferentes, né? Falando um pouquinho mais sobre os Arduinos em si, existem dois tipos principais de portas: as digitais e as analógicas. As portas digitais entendem apenas dois estados, ligado ou desligado, e são representados aí por 1 e 0. Elas são ideais para a gente controlar LEDs, relés, outros dispositivos que só têm esse estado de ligado e desligado. Já as portas analógicas que eu comentei são utilizadas para ler valores que variam ao longo de um espectro, como, por exemplo, uma quantidade de luz dentro de um ambiente ou uma temperatura de um ambiente. E aí a gente utiliza ela para trabalhar com sensores que fornecem uma gama de valores em vez de simplesmente um sim ou não. Esse aqui é o site do Arduino. A primeira coisa que temos aqui é o que é o Arduino. E uma das coisas mais relevantes que é falada aqui é que é uma plataforma open source, ou livre, né? O que é que isso significa? Que todo o esquemático das placas, todo o software necessário para a gente programar o Arduino, ele é livre. De livre acesso, a gente pode usar, pode modificar da forma como a gente quiser, desenvolver novas coisas com o Arduino, sem precisar necessariamente prestar conta para uma empresa, alguma coisa do tipo. Aqui, né, no site, ele tem uma boa documentação, vários exemplos, tudo isso alimentado pela organização Arduino e também pela comunidade de desenvolvedores Arduino, que é muito grande no mundo inteiro, né? Aqui a gente tem os produtos de hardware, que a gente viu um pouquinho antes, né, sobre o Arduino Mega, o Arduino Uno e o Arduino Nano, mas aqui a gente tem diversos outros, né? Então aqui a gente tem uma família do Nano. Outros tipos, esse MKR, por exemplo. Essas shields, que são aquilo que a gente coloca, por exemplo, em cima do Arduino para conectar diretamente e desenvolver alguma operação, que é o que eu comentei, né? Que é muito comum para o Arduino Uno. Aqui é a família clássica do Arduino, digamos assim, né? Então a gente tem o Uno, esse Arduino Leonardo, Mini, Micro. A gente tem a família do Mega aqui, né? E diversos outros que ainda estão... que já estão aposentados, digamos assim. Esse aqui, o Uno R3, é o que eu tenho. A gente pode ver aqui, por exemplo, um manual explicando como iniciar com o Arduino Uno, assim como também a sua pinagem e tudo que devemos saber sobre o seu funcionamento. Aqui no final da página, né, em Resources, a gente tem todo o esquemático do Arduino Uno, esse R3 especificamente, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem todas as conexões internas que são feitas, né? Então a gente observa aqui os componentes, isso aqui são representações de capacitores, isso aqui são representações de LEDs, por exemplo. Isso são as representações dos microcontroladores e das plaquinhas, dos resistores. Então, realmente é bem completa a documentação e a forma que a gente utiliza, né? Aqui, por exemplo, eu posso fazer o download dos arquivos CAD, né? Para ter isso aqui não só num PDF, mas para a gente conseguir modificar diretamente. Certo, mas e aí você pode perguntar, e como que a gente programa esse Arduino? Aqui no site também tem a resposta para isso. A gente tem aqui a ideia do Arduino, que basicamente é um ambiente de desenvolvimento integrado. Integrated Development Environment, específico do Arduino, né, que tem várias bibliotecas para todos os tipos de sensores, para diversas placas diferentes. Então aqui a gente tem uma ideia, a versão original, né, que é um editor offline, e também temos uma ideia nova, que é a que eu tenho instalada aqui, que é essa ideia 2, mas as duas funcionam de forma bem similar. Assim como também a gente tem ideias online, né, na nuvem do Arduino, por exemplo, que é uma feature nova aí que está sendo desenvolvida.
para fazer o download, a gente clica aqui em download e a gente vê, né, que a gente pode selecionar aqui o nosso sistema operacional para baixar, né? E quando a gente seleciona aqui, por exemplo, o macOS, ele dá a opção de contribuir para o progresso do Arduino, né? Que é bem interessante para a organização continuar funcionando, já que eles não cobram nada, né, para disponibilizar todos esses arquivos de forma gratuita. Ou você pode simplesmente baixar, sem receber nada, sem receber newsletter nem nada. E aqui ele oferece a opção para você baixar para o seu computador, mas como eu já tenho aqui, eu posso mostrar para vocês. Esse aqui é a carinha da ideia do Arduino, né? Então aqui a gente tem os sketches, que a gente chama, que são esses arquivos .ino aqui, basicamente projetos que você desenvolve do Arduino. Aqui você tem as placas, né, que podem ser tanto placas específicas do Arduino, como também outras desenvolvidas, como por exemplo essa daqui, que é relacionada com o Node MCU, né, aquela placa Wi-Fi. Placas Intel, por exemplo, que você pode programar aqui com essa ideia do Arduino, então ela serve para uma variedade de coisas, né, não necessariamente só para as placas Arduino. A gente também tem diversas bibliotecas que servem para você utilizar sensores específicos. Esse aqui, por exemplo, é para o Bluetooth Low Energy, plaquinha de Bluetooth que você pode conectar no Arduino. Aqui serve para você debugar o código, né? E procurar alguma coisa no código. Aqui em cima, né, em arquivo, file, a gente pode conseguir alguns exemplos. Como assim exemplos? Se eu quiser ler um sensor analógico, eu tenho aqui. Se você quiser fazer piscar um LED, eu tenho aqui. Se eu quiser fazer um LED, fazer um fade, ou seja, ir ligando aos pouquinhos e aumentando a luminosidade, depois ir desligando aos pouquinhos, diminuindo a luminosidade, também posso. Algumas outras coisas aqui, como por exemplo, tocar uma música, coisas analógicas de comunicação, de controle, de sensores diferentes, de displays, ou seja, de telinhas que aparecem coisas, né? Assim como coisas relacionadas à memória, Ethernet, essa firmata que é bem importante quando você está querendo fazer um programa em uma outra linguagem de programação, um outro ambiente de desenvolvimento, por exemplo, Scratch, Python, você usa a firmata para realizar essa comunicação, dentre outros, né? Aqui o que a gente quer fazer é piscar um LED. Então eu vou vir aqui no Blink. E aí ele vai abrir para mim já aqui o Blink, que vai ter o nosso código. Toda essa parte aqui é só um comentário, né, da linguagem aqui do Arduino. E você tem aqui o código em si. O que é esse código? Bem, o código do Arduino ele é baseado em C e C++, mas é uma versão um pouco modificada justamente para atender às necessidades específicas de você programar utilizando uma plaquinha, né? Então, a gente é composto aqui por duas funções principais, que elas sempre têm que existir aí quando você está programando o Arduino. O void setup e o void loop. Qual a diferença delas? O void setup ele só vai ser executado uma vez. Você ligou o Arduino e ele vai executar o void setup. O void loop, por outro lado, ele vai ficar se repetindo. Então, é como se fosse um loop de repetição infinito, né? Quais outros comandos aqui a gente tem? A gente tem o pin mode, que basicamente define os pinos que a gente vai utilizar. Esse LED built-in, ele é a porta 13, digital, e ele tem o tipo output, que é de saída. Esses outros comandos aqui, o digital write, basicamente é para você escrever alguma coisa em uma porta digital, uma porta que você já tem que ter declarado aqui em cima. Então, nesse caso aqui, é a porta 13, né, que a gente já definiu lá como LED built-in, que é algo específico já da IDE, já vem com esse nome, mas você poderia mudar aqui para 13 também sem problemas. E aqui eu coloco high, ou seja, liga o LED.
como diz aqui, high é o nível da voltagem, né? Da tensão que está sendo enviada para o LED. Então, eu vou enviar a tensão máxima, que é 5 volts, que é a tensão no qual o Arduino Uno opera. Liguei o LED. Ok. Daí eu espero 1 segundo, ou seja, 1000 milissegundos, e faço um digital read de novo. Dessa vez, ao invés de high, vai ser low. Eu vou desligar o LED. Em seguida, eu espero 1 segundo de novo. Ah, mas são só essas funções que a gente pode escrever aqui no Arduino? Não, a gente poderia ter também um analog read, que é para a leitura das portas analógicas, por exemplo. E a gente tem também comandos comuns de toda a linguagem de programação, né? Então, por exemplo, a gente tem o while, a gente tem o for, que são comandos de repetição. A gente tem if, else, que são comandos condicionais, né? Para a gente desenvolver uma lógica dentro do Arduino. E para você que ainda não está familiarizado com programação, você pode se familiarizar lá nos tutoriais do próprio Arduino ou em tutoriais diversos, né, da internet sobre como programar no geral, e empregar tudo isso aqui. Então, se você souber programar em C, basicamente você já está bem familiarizado aí com esse ambiente aqui do Arduino. Só o que falta para a gente é, então, enviar essas informações para o Arduino. Certo, então aqui a gente tem o Arduino Uno, que vamos usar para desenvolver os nossos projetos durante as aulas. O cabo, esse aqui especificamente veio com o Arduino, mas vocês podem ver que é similar a cabo de impressora comum, então vocês podem adquirir um maior ou um menor. E os conectores USB aqui para o computador. Então a gente vai ligar aqui o Arduino e ligar o cabo USB normal. A gente vê então que ele tem duas luzes. Essa daqui é a que está ligado. E esse aqui é um LED que é controlado pela porta 13 do Arduino, uma porta digital 13. E a gente pode utilizar a nossa IDE para programar as ações desse LED, como por exemplo fazê-lo piscar, que é o que a gente vai fazer aqui agora. E aqui ele vai aparecer para a gente, Arduino Uno. Caso não apareça o nome específico, né, você vai ver a porta que não é uma porta já padrão do seu computador, né? O que vai aparecer de novo aqui. Aqui para o Mac, né, ele geralmente tem aqui USB, modem, não sei o quê. No Windows, por exemplo, ele vai ser COM 4, por exemplo, COM 3, que é o nome dado às portas USB no geral. Aqui nesse programa a gente tem duas coisas a se fazer. Compilar e fazer o upload, né? Enviar para o Arduino. Se eu clicar aqui no botãozinho de fazer o upload, que é essa setinha aqui em cima, ou a gente fazer Command U ou Ctrl U, ele já vai compilar e enviar. Então aqui a gente vê, né, done compiling, significa que ele verificou o código e parece todo certo, e done upload. E assim, dessa forma, a gente faz o nosso LED do Arduino piscar. Então, como esperado, o nosso LED embutido aqui na placa do Arduino LED 13 está piscando com um delay aí de 1 segundo. 1 segundo acende e 1 segundo apaga. 1 segundo acende e 1 segundo apaga. Nessa aula, a gente viu então um pouco sobre o Arduino e como programá-lo, como criar projetos aí utilizando o Arduino. E no final a gente viu como fazer um LED piscar, utilizando programação. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e em seguida a gente vai ver aí mais sobre sensores, atuadores e desenvolver um projeto um pouquinho maior utilizando todos esses conhecimentos. Até a próxima!